Os anos passam, a tecnologia evolui e alguns empregos acabam por ficar obsoletos. É inevitável e continuará acontecendo nos próximos anos. É claro que nem todos os trabalhos foram substituídos pela tecnologia, mas muitos, de fato, desapareceram. Afinal de contas, como ganharia hoje um carregador de água no mundo com água encanada? E na verdade existem muitos empregos estranhos, como esse que eu já citei, mas que foram muito populares no passado e que talvez você sequer nunca tenha ouvido falar. Nesse vídeo você vai conhecer algum desses empregos que não existem e que alguns são um tanto esquisitos. Eu sou Nathaniel Torres, seja bem-vindo a Fatos e Lendas. Daguerreotipista. Estes eram os homens que operavam as primeiras máquinas fotográficas em meados do século XIX. Essas máquinas eram conhecidas como daguerreotipas. Arrumador de pinos. Consegue imaginar a carreira de um arrumador de pinos de boliche? Pois é, essa era a função e alguém fazia esse tipo de emprego. Empregador de refrigerante. Este era um trabalho bastante popular, especialmente entre o público mais jovem dos anos 50. Ele envolvia usar máquinas de refrigerante e servir sorvete. Antigamente os refrigerantes não saíam da fábrica totalmente prontos e eram esses profissionais que faziam a mistura na hora da venda. Leitor profissional. O leitor profissional era uma pessoa que lia notícias, livros de ficção aos trabalhadores de fábricas para entretê-los. Macaco de pólvora. Esse era o nome dado aos rapazes que iam para a guerra junto aos marinheiros. Eles eram responsáveis pelo manuseio da pólvora, incluindo o abastecimento dos canhões. Rapazes fragmentadores. Na década de 1920, os rapazes fragmentadores ajudavam os mineiros de carvão nas minas a quebrar o carvão em pedaços menores para facilitar o processamento. Apesar de não ser mais uma profissão, ainda existem muitas pessoas muito pobres no interior do Brasil que ganham uma miséria para fazer trabalhos similares na indústria de carvão. Condutor de tronco. A indústria madeireira era um pouco diferente e antigamente o transporte dos troncos de madeira cortados costumava ser feito pelos rios. E quem era que fazia esse serviço era justamente uma pessoa, um condutor de tronco. Operador de linotipo. Os jornais costumavam ser impressos em uma máquina de composição de metal, operada por esses profissionais. Era uma espécie de carimbo sobre o papel. A máquina de linotipo tinha um teclado de 90 caracteres e o operador montava a placa de metal que servia como modelo de impressão. Vendedor de gelo. É claro que ainda existem profissionais que entregam gelo, mas antes de existirem geladeiras, essa era uma profissão muito valorizada, certo? Todo mundo dependia desse profissional para manter os alimentos em casa sem estragar. Frenologista. A frenologia era uma pseudociência que se baseava na crença de que as formas de medição do crânio podia prever as características mentais, e com isso muitas ferramentas de medição eram utilizadas. Caboqueiro ou carregador de pedras. Era um trabalho manual difícil que envolvia tarefas como dividir e mover blocos de pedra. A função foi substituída por máquinas que facilitam o trabalho. Ouvinte de inimigos. Antes de existirem os radares, as forças armadas usavam este aparelho para detectar aeronaves inimigas que se aproximavam. Telegrafista. Antes mesmo de existirem os celulares e os telefones domésticos não serem itens muito comuns, a humanidade já precisava se comunicar. E esse era o trabalho dos telegrafistas. A telegrafia é um sistema de telecomunicação que permite a transmissão e reprodução à distância do conteúdo de documentos escritos ou impressos, imagens fixas ou qualquer outra informação por meio de impulsos ou sinais elétricos, através dos fios condutores ou ondas eletromagnéticas. Vendedor ambulante de livro. Provavelmente você já comprou alguma coisa de vendedores ambulantes, mas duvidamos muito que tenha sido livros.
Pelo menos eu nunca comprei. No século XIX, esses profissionais batiam de porta em porta e eram bastante aguardados. Pisoeiro. Originalmente, o pisoiamento era uma etapa de fabricação de tecidos de lã destinada a eliminar qualquer sujeira. Também era uma forma de lavar as roupas em grande quantidade. É claro que alguém tinha que fazer isso. Piloto portuário. Os pilotos portuários trabalhavam nos portos durante o século XIX, rebocando navios e outras embarcações. Garimpeiro. É claro que ainda existem garimpeiros hoje em dia, mas a tecnologia alterou bastante essa profissão. Essa ocupação antigamente envolvia vasculhar a lama para tentar encontrar algo valioso. Hoje tem o apoio de maquinário e escavadeiras mecânicas para a busca das riquezas. Vivadeira. Este era o nome das mulheres que apoiavam as tropas vendendo mantimentos e servindo na cantina. Vendedora de ovos. Alô, alô, é o carro do ovo passando em sua rua. Quem no Brasil nunca ouviu essa chamada do carro do ovo? Mas antigamente havia mulheres que só vendiam ovos na rua e essa era a profissão delas. Gestor de rolos de filmes. Até os anos 90, empresas de vídeo contratavam pessoas para manterem, armazenarem e enviarem rolos de filme para onde precisasse ser enviados. Zelador ferroviário. Estes eram os responsáveis por manter as linhas ferroviárias em boas condições antes da manutenção dos trens passar a ser feita por máquinas. Espalhador de ervas. Séculos atrás o mundo era um lugar com um cheiro bem desagradável. O trabalho do espalhador de ervas era espalhar ervas aromáticas em edifícios importantes e residenciais reais, incluindo castelos, palácios, para melhorar o odor. Era uma versão humana do difusor de aromas. Carregador de água. Antes da canalização, algumas pessoas ganhavam a vida transportando água de um lugar para o outro. Arranjador de relógios. Estes profissionais acertavam e faziam a manutenção dos relógios. No filme A Invenção de Hugo Cabret, o protagonista tinha essa profissão. Datilógrafo. Saber operar uma máquina de escrever era de fato uma competência altamente procurada por escritórios do mundo inteiro. Era também a profissão que muitas mulheres podiam exercer. Ator de rádio. Essa ocupação ainda existe até certo ponto, mas com certeza está longe de ser tão popular como era há décadas atrás, através do advento da televisão. De fato, muitos dos primeiros atores do começo da televisão brasileira foram atores de rádio, como Lima Duarte e Laura Cardoso. Caldeeiro. Esses trabalhadores usavam o cobre como o ferreiro usava o ferro. Ainda está presente em algumas culturas, mas quase desapareceu. Encarregado de sinalização. A tecnologia tornou esse trabalho obsoleto na maioria dos lugares, embora ainda existam alguns por aí. O trabalho consistia em operar as alavancas para garantir que os trens funcionassem com segurança. E essas são algumas das muitas outras profissões que não existem mais. E isso porque foram substituídas. Então, me conta qual outra profissão que faltou nessa lista. A área dos comentários está aberta por aqui como sempre. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o teu like, se inscreva no canal para muito mais conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!